Pai do Senhor, amados, com muita alegria que eu tô aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do Senhor, né? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a cada um de nós nessa noite, que essa palavra possa ser um alerta e que ela possa edificar as nossas vidas nessa nossa caminhada aqui na Terra até que o Senhor volte para nos buscar. Amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Hebreus 3. Também depois vou entrar um pouco em Hebreus 4. E aqui eu vou falar sobre 3 aspectos importantes e quero desenvolver um pouco essa meditação nessa palavra aqui com os irmãos. E eu quero ler a partir do versículo 7. Hebreus 3, a partir do versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por essa geração e disse, eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O primeiro ponto que eu quero trabalhar, que eu quero falar com os irmãos nessa noite, é essa questão do coração endurecido. Ao longo dessa palavra de Hebreus 3, nós vamos receber esse alerta, né, que está escrito no versículo 7 e 8. Ele vai se repetir em alguns outros versículos a respeito de um coração endurecido, o coração endurecido do povo que viveu no deserto, aquele povo que foi liberto do cativeiro do Egito e que caminhou no deserto durante 40 anos. E aqui vai dizer que eles não puderam entrar no descanso do Senhor, né? E aqui a gente pode ver que eles viram as obras por 40 anos, eles viram as obras de Deus por 40 anos, e mesmo assim eles não conheceram os caminhos do Senhor. Então, o porquê que eu quero trazer esse ponto, né, de que eles viram, né, as obras do Senhor durante 40 anos e ainda assim não conheceram os caminhos do Senhor. Nós conhecemos a história desse povo, sabemos como é que foi a trajetória deles no deserto. Nós sabemos o quanto o Senhor levou provisão para aquele povo e mesmo assim o quanto que aquele povo murmurou, o tanto que aquele povo se manteve impaciente, o quanto que aquele povo desobedeceu, e tudo isso começou a gerar um coração endurecido, né? E apesar deles virem durante 40 anos as obras de Deus, eles não conheceram os caminhos de Deus. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes o ver as obras de Deus não significa que você está andando nos caminhos de Deus. Eles puderam experimentar a manifestação do poder de Deus, né? E a gente pode ler lá no Velho Testamento, né, o tanto que Deus fez na vida daquele povo, né? O maná que caía do céu, a água que brotava da rocha, né, a parede lá de fogo para aquecê-los durante a noite, a nuvem para protegê-los do sol durante o dia. Então, assim, o Senhor proveu e fez obras durante 40 anos. E mesmo assim, aquele povo não conheceu os caminhos do Senhor. Eles puderam ver, testificar que o Senhor é poderoso, que Ele faz, e ainda assim, eles não conheceram os caminhos do Senhor. E por quê? Porque eles endureceram o seu coração para a voz de Deus. E esse é um alerta que vai se repetir ao longo desse capítulo todo, né? Para que a gente não endureça o nosso coração. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós temos vivido um tempo difícil, um tempo complicado, e apesar de que nós, que temos acesso à palavra de Deus, que somos cristãos, né, sabemos exatamente o que é prometido, né, o que está prometido que irá acontecer, que vai vir e que são as coisas que vão piorar. Ainda assim, sabendo disso, nós nos comportamos de maneira bem imatura diante de situações complicadas, assim como o povo no Egito se comportou. O povo do Egito,
ele era um povo, como eu falei, que murmurava o tempo todo. Eles eram um povo que reclamava, né? Se o Senhor provia o maná, eles reclamavam porque eles não estavam acostumados a comer aquilo, né? Se o Senhor provia, dizia que era para que ia acontecer dessa maneira, eles reclamavam porque eles gostariam que fosse de outra maneira. Então era um povo que reclamava o tempo todo, né? E quantas vezes, se nós pararmos para analisarmos nossos comportamentos hoje, o tanto que a gente reclama. A gente reclama porque as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que deveria acontecer, do jeito que a gente gostaria que acontecesse, e aí a gente se vê murmurando. Outra característica desse povo, ele era um povo extremamente impaciente. Eles eram um povo que eles não tinham, assim, a menor paciência, né, para esperar que as coisas acontecessem no tempo de Deus. Eles eram um povo que queriam estar sempre se adiantando, e mesmo assim erraram constantemente. Isso a gente pode ver, tem uma passagem que eu gosto muito, quando o Senhor deu a direção para eles para que eles não juntassem os mantimentos, porque a provisão do Senhor era diária, né? E quantos ainda assim, recebendo essa orientação, tentaram juntar mais comida, né? Mas no dia seguinte, quando iam ver, aquela comida tinha apodrecido, porque o Senhor já tinha dito que a provisão seria diária. Então eles eram um povo impaciente, eles não queriam esperar nem a provisão diária, eles queriam tentar conseguir tudo ali agora enquanto pode, na força do próprio braço. Era um povo impaciente, era um povo que se comportava de maneira autossuficiente. E a gente pode ver isso quando eles próprios quiseram criar o seu próprio Deus para adorar, né? Então assim, tudo isso, todos esses exemplos aqui que eu dei, baseados no comportamento daquele povo, foram assim, importantes na construção desse coração endurecido, de um coração que não está sujeito à voz de Deus, um coração que não obedece à direção, um coração que não está aberto para receber correção, né? E aqui a palavra vai dizer, portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Irmãos, isso é um alerta. O Senhor, Ele fala conosco o tempo todo, né? E as coisas estão mudando, os tempos estão mudando, e o Senhor tem falado, e Ele está pedindo para, se hoje você ouvir a voz dEle, não endureça o teu coração, né? Se hoje o Senhor está falando para você se arrepender, não endurece seu coração, se quebrando, se arrepende. Se hoje o Senhor está te dando uma direção de algo que você tem que fazer, não endureça seu coração, deixa Ele te levar para o caminho que Ele tem para você, né? Se hoje o Senhor quer te dar uma direção para você fazer algo muito específico, algo que você tem que fazer que é difícil, não endureça seu coração. Ouve a voz do Senhor nesse momento. Irmãos, e outro alerta, tem uma diferença muito grande em ouvir a voz da nossa própria alma e ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que saber discernir isso. A voz do Espírito Santo é uma e a voz do nosso coração, da nossa alma é outra. E muitas vezes nós confundimos isso. E isso tudo está ligado também a um coração endurecido, a um coração que não está aberto para a manifestação da palavra de Deus. E aí, outra coisa que acarreta nesse coração endurecido, a gente continua aqui na leitura, versículo 12 de Hebreus 3. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se parta do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Através do engano do pecado. Esse aqui é outro ponto-chave que eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito desse engano do pecado que contribui para o nosso coração endurecido. E o que é esse engano do pecado? Irmãos, ninguém é obrigado a pecar, certo? Ninguém te obriga a pecar. O pecado, ele é uma escolha nossa. Nós escolhemos pecar, ninguém nos obriga a pecar. E por que muitas vezes a gente escolhe pecar? Porque muitas vezes a gente acredita nas promessas enganosas que o pecado nos oferece.
né? Muitas vezes o pecado nos oferece uma promessa de algo que é mentira, mas a gente ainda assim cai nessa. Quando nós somos ali tentados a mentir, porque talvez essa mentira possa proporcionar algum benefício na nossa vida, né? Mas isso é um engano, né? Porque a mentira, nós sabemos quem é o pai da mentira, e nós sabemos que tudo aquilo que foge do que a palavra diz, né, nunca pode trazer nenhum benefício para nossa vida. Então ele fala para que nenhum de vós endureça seu coração através do engano do pecado, porque quando a gente cai nesse engano do pecado, acreditando nessas promessas enganosas do pecado, de que nós receberemos algum benefício ao cometer o pecado, nós estamos deixando de acreditar nos benefícios em que nós podemos receber obedecendo a voz de Deus. E isso começa a trabalhar para um coração endurecido, porque toda vez que você escuta ali a tentação do pecado, te oferecendo uma promessa de algo que pode ser, que aparenta ser algo positivo, e você deixa de ouvir a direção da palavra de Deus, você começa a endurecer o seu coração. E o Senhor tem cada vez mais dificuldade de te acessar, de falar com você. E cada vez você começa a se apartar de Deus. E esse é um alerta que Paulo vai trazer aqui nessa passagem. Todavia, exortai-vos uns aos outros, diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. E esse alerta é para que a gente acorde todo dia com esse alerta, né? Porque aqui ele vai dizer, enquanto o dia ainda se chama hoje. Então, esse despertar, esse alerta, ele é diário, porque diariamente o Senhor quer falar conosco, diariamente o Senhor quer acessar o teu coração, e diariamente nós temos que fazer esse exercício de nos quebrantarmos e não endurecermos o nosso coração. E aí nós vamos entrar, né, na outra parte, outro ponto que eu quero abordar, que é a incredulidade. Um coração endurecido, ele é o primeiro passo para a incredulidade. E aqui nós vamos ver, né, se a gente continuar na leitura, a partir do versículo 14, porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque alguns, quando o ouviram, o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Incredulidade, irmãos, eu diria que essa é a nossa maior luta nos tempos atuais, é contra a incredulidade. E a incredulidade daquele povo os privou de entrar no descanso do Senhor. A partir do momento que a gente endurece nosso coração e que a gente se deixa enganar pelas promessas do pecado, e a gente começa a acreditar de que ao cometer o pecado nós recebemos algo, né? Nós começamos a dar espaço para a incredulidade no nosso coração. E essa incredulidade é o início da apostasia. A incredulidade é o primeiro passo para a apostasia. A incredulidade e a nossa fé começa a diminuir. Sua fé vai reduzindo, até o momento em que você se apostata da fé. E aí nós entramos na apostasia. E aí, irmãos, nós temos certeza absoluta, né? Como vai estar lá em 2 Tessalonicenses, a apostasia é um dos sinais da volta de Cristo, né? Quando as pessoas começarem a se apostatar da fé, pode ter certeza de que o Senhor está voltando. E aqui, o alerta que Paulo está dando aqui em Hebreus é o início dessa caminhada da apostasia, um coração endurecido, incredulidade e apostasia. Né? Eu acredito hoje que nós estamos entre o coração endurecido e a incredulidade, mas a poucos passos de uma apostasia. E essa incredulidade, irmãos, é nada mais, nada menos do que você colocar sua fé em tudo menos em Deus. E aí a gente pode entrar aqui
em Hebreus 4. Portanto, temamos a fim de que... vou começar novamente. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós, porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com fé daqueles que a ouviram. Então, inicialmente aqui nós temos, falando mais uma vez a respeito daquele povo, a palavra para eles foi pregada da mesma maneira que está sendo pregada para nós hoje. E ainda assim eles não puderam entrar no repouso, no descanso de Deus, porque faltou fé. Eles ouviram a palavra, mas ainda assim eles não tiveram fé. Não é à toa que a partir do versículo 9 do capítulo 3 vai dizer que mesmo eles vendo as obras de Deus, né, eles não conheceram os caminhos de Deus. E assim nós vemos que apesar deles ouvirem as palavras, eles não creram nelas e não andaram sobre elas, né? E por isso eles não puderam entrar no descanso do Senhor. E o que é esse descanso do Senhor, irmãos? Nada mais, nada menos do que você descansar de ter que conseguir ou alcançar as coisas através do seu próprio esforço. Agora vamos continuar aqui, olha, no versículo 3 do capítulo 4. Porque nós que temos crido, entramos no repouso, tal como ele disse. Assim como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso, embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Porque ele falou sobre o sétimo dia a partir de um certo lugar. E Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. E neste lugar novamente, não entrarão no meu repouso. Vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade, novamente, ele determina um certo dia, dizendo através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de um outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no repouso também cessou as próprias obras, assim como Deus repousou das suas. Esse repouso, irmãos, é acreditar que as obras que precisam ser feitas, elas são feitas através de Deus e não através do nosso próprio esforço. Esse é um descanso em que você se coloca, que você entra a partir da fé de que o Senhor já cumpriu tudo que tinha para ser cumprido. Como diz aqui, olha. Embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, as obras, elas estavam consumadas, né? Tudo aquilo que o Senhor teve para fazer já foi feito, que foi na cruz. Jesus cumpriu tudo na cruz, né? E muitas vezes nós nos comportamos como se ainda houvesse muito a que ser feito na nossa própria força, na nossa própria vontade, coisas que você tem que fazer, né, para conseguir alguma coisa, para alcançar alguma coisa, sendo que o único caminho, a única coisa que você tem que fazer é ouvir a voz de Deus, se arrepender e fazer o que Ele manda. Só. Isso é a única coisa que nós temos para fazer, né? E muitas vezes nós deixamos de entrar no repouso do Senhor por conta da incredulidade. Que a incredulidade começa a ser plantada no nosso coração a partir do momento em que a gente, né, começa a dar ouvidos para as promessas enganosas do pecado e começamos a achar que somos autossuficientes, que podemos fazer, que podemos cumprir, que podemos alcançar de forma individual, sozinhos, sem a mão de Deus ao nosso redor, sem a mão de Deus nos acompanhando, né? E deixamos de entrar nesse descanso que traz uma paz de que o Senhor já cumpriu tudo aquilo que Ele tinha para cumprir e que hoje nós vivemos diariamente com o coração aberto para que Ele possa falar conosco, para a gente possa seguir aquilo que Ele fala até que Ele retorne, né? E essa palavra, ela é uma palavra de
extrema profundidade. É uma palavra que você não vai ter ela revelada hoje somente. Ela é uma palavra que você precisa meditar nela, como eu tenho meditado, como o Senhor tem falado comigo, né? E Ele trouxe para mim essa sequência de caminhos, né? Um coração endurecido, ele é o primeiro passo para a incredulidade. E incredulidade é o primeiro passo para a apostasia. E quando eu penso nisso, meu coração se enche de temor, porque quando você vai lá em 2 Tessalonicenses, quando ele fala, né, dos sinais da volta do Senhor, e tá ligado à apostasia, né? Quando o surgimento do anticristo, né, e muitos vão se apostatar da fé. E assim, irmãos, eu posso falar a respeito da minha trajetória como cristã, né? Eu sou cristã desde que nasci, nascida e criada dentro da igreja, né? Hoje eu tenho 23 anos, então são 23 anos de caminhada, né? E com certeza evoluindo a cada dia, né? Obviamente que as minhas experiências quando criança, elas podem não ter vindo com tantas revelações como você vai ter quando você é adulto, mas ainda assim não despreze aquilo que uma criança pode viver na presença de Deus. E ao longo desses 23 anos eu caminhei em igrejas e conheci pessoas e vi muitas pessoas passarem por esse caminho. O caminho de endurecer o seu coração, um caminho que levaram para ele depois, posteriormente, para a incredulidade, e hoje pessoas que se apostataram da fé. E isso é algo que me preocupa muito, porque, né, eu creio muito que a volta do Senhor ela é iminente, e esses tempos que estamos vivendo têm trazido ainda mais esse temor para mim, né, de permanecer ligada e conectada com meu coração aberto para o que o Senhor está falando, sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, sem endurecer meu coração e permanecendo com fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós sabemos que essa nossa caminhada ela tem que ser uma caminhada de fé, e a incredulidade, essa é a nossa maior batalha, é a batalha contra a incredulidade. E isso começa quando a gente começa a dar ouvidos para as promessas que o pecado nos faz, né? As promessas de que ao viver isso nós nos tornamos, não temos mais necessidade de Deus. E eu vi muito isso nas pessoas que conviveram comigo nas igrejas. Eu vi muitas pessoas realmente dando ouvido a isso e deixando de acreditar que era necessário caminhar com Deus, de que era necessário fazer as coisas que a Bíblia nos manda. E por isso nós vemos muitas pessoas hoje dizendo, não, eu amo o Senhor, mas viver isso aqui ninguém quer. E aí é que entrou a incredulidade. Você diz que acredita em Jesus, mas você não vive o que ele prega. Não tem coerência. Então muitas vezes a gente vai ouvir aí pessoas dizendo, não, eu acredito, eu tenho fé, né, e coisa e tal, né. Muitas vezes eu já ouvi, né, dizer, né, tipo, acreditar em Jesus, até os demônios acreditam, não é mesmo? E mesmo assim, não significa que você hoje não esteja vivendo uma vida incrédula, porque a questão da fé não é só você acreditar na existência de Jesus, não é só você acreditar na existência de Deus, na sua soberania, mas é também acreditar que você precisa vivenciar o que ele fala, que você precisa seguir o que ele fala. Então, muitos colocam nesse posicionamento, eu acredito que Jesus existe, mas eu não acredito que haja necessidade de viver conforme a palavra dele. E aí a incredulidade chega, ela se instala e ela evolui para uma apostasia, para um abandono completo da fé. E isso é uma promessa para os finais dos tempos, apostasia. Nós sabemos também que o coração de muitos se esfriará, né? E isso traz um temor muito grande no meu coração, né? Nos tempos que temos vivido, as coisas cada vez se complicando mais, cada vez se tornando mais difíceis, e muitas vezes a gente começa a dar ouvido a essas complicações, como o povo do Egito fez. Eles começaram a dar ouvido, né, a tudo aquilo que os incomodava, a falta das coisas que eles sentiam, a ponto de desejarem voltar para o Egito, né? E isso tudo foi mexendo com o coração de um povo inteiro, de uma geração inteira, a ponto de que eles não puderam entrar no descanso do Senhor. E
também não puderam entrar na terra prometida. Então eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, eu quero trazer essa meditação para os irmãos, né, desse coração endurecido, um coração que você não aceita a correção do Espírito Santo, um coração em que você não se quebranta mais diante da presença de Deus, você faz tudo muito automaticamente, você vive sua vida com discursos já prontos, de versículos que você memoriza, né, e que você tem eles na ponta da sua língua, mas você não vive nenhum. E aí, com esse coração endurecido, você começa a caminhar para uma incredulidade que você fala, não, eu creio em Jesus Cristo, mas você não crê que Ele pode te curar, você não crê que Ele pode fazer o impossível, né? Você não crê que é necessário que você viva o que Ele manda, aí você vive só uma parte do que Ele manda, né? Você só vive até onde você quer, né? A gente obedece até onde a gente quer. Não, até aqui tudo bem, não interfere nas minhas vontades, mas a partir dali eu já não obedeço, né? Porque já não consigo, né? Já não é algo do meu desejo. E aí a incredulidade se instala na nossa vida e ela começa a crescer até o momento em que você se apostata da fé. E isso muitas vezes acontece sem você perceber. Você, às vezes, você tá dentro da igreja e você é uma pessoa incrédula. E isso é bizarro. Sim, é bizarro. Mas é a prova de que um lugar físico não traz transformação para ninguém. É a prova de que a igreja não é apenas, né, um templo. E que você dizer que você pertence a uma igreja não faz de você uma pessoa transformada, né? Então, assim, essa palavra trouxe muitas reflexões na minha vida, né? A reflexão do hoje, como fala, né? Enquanto o dia ainda se chama hoje, diariamente, irmãos, é diariamente. Pode ter certeza que todo dia o Espírito Santo tem uma exortação para sua vida. Pode ter certeza que todo dia o Espírito Santo tem algo para ministrar no seu coração, para te corrigir, né? Para te alertar. Né? E todo dia você tem que abrir teu coração. E eu não tô dizendo que é fácil, irmãos, não é fácil. Mas aí entra a mentalidade de que nós morremos com Cristo. E quando a gente entra nessa mentalidade de que nós morremos com Cristo e o pecado ele não tem mais autoridade, não tem mais força sobre nós, nossa vida muda. Né? Então, assim, precisamos meditar nessa palavra. Precisamos estar cientes de que é diário, né? A gente entra, às vezes, num estado de dormência muito grande na nossa caminhada com Deus. Quando a gente começa a depositar, né, assim, a nossa salvação em ações que você faz, porque você vai no culto, porque você... E agora a gente nem... né, nós estamos nesse período em que hoje estamos em casa e daqui a pouco não estamos mais em casa, né? Então vai no culto, não vai no culto, assiste a palavra, não assiste a palavra, né? E tudo isso você começa a achar que te leva a algum lugar. Mas nós sabemos que a salvação ela vem através da fé. E por que você acha então que a nossa maior luta é contra a incredulidade? Né? Eu toda vez que eu ministro para os adolescentes eu falo muito sobre o Espírito Santo. Eu entrei num estudo com eles sobre o Espírito Santo, porque eu acredito que o Espírito Santo é a nossa única proteção contra esse caminho que nos leva à incredulidade. Porque ele é o único que pode ministrar as verdades de Deus na nossa vida, é o único que pode nos tornar capazes de vivermos isso aqui. Né? E muitas vezes a gente silencia a voz do Espírito Santo na nossa vida, né? E isso é preocupante, porque se você não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo, né, você tem que se preocupar, porque é só um passo para você começar a viver incredulidade e começar a se apostatar da fé. E muitas vezes a gente chega a um ponto da nossa vida que a gente fala, eu não sei se isso é o Espírito Santo que está falando ou se sou eu. E aí quando a gente entra nessa noia, quando a gente entra nesse caminho, as coisas se complicam ainda mais. Então, eu gostaria muito que vocês, igreja,
não ficassem com essa palavra só nesse momento em que eu estou trazendo para vocês, né? Eu gostaria muito que vocês, depois, no momento individual, no seu quarto, aquele canto ali de intimidade com o Senhor, você fosse lá, abrisse novamente essa passagem de Hebreus 3 e 4 e deixasse o Espírito Santo ministrar ainda mais na sua vida e aprofundar ainda mais essa palavra no teu coração, a respeito de um coração endurecido, a respeito de incredulidade, né? E essa incredulidade que nos impede de viver o descanso do Senhor, que nos remove, né, de entrar nesse repouso do Senhor, que é um repouso onde nós não precisamos mais, a nossa salvação não é mais dependente de obras. Nós sabemos sim que a fé sem obras ela é morta, mas muitas vezes a gente inverte essa situação, né? E a gente começa a achar que só porque fazemos coisas nós somos salvos, ou só porque dizemos coisas nós acreditamos em Cristo. Enfim, irmãos, cada uma dessas coisas que eu falo aqui me faz lembrar de um outro versículo que se encaixa. Como eu falei, das obras, aí a gente já lembra na palavra de Tiago, aí você entra numa palavra que já te lembra de outro versículo. E assim que é, irmãos, uma coisa vai conectando com a outra. Por isso que se você não tem acesso a isso aqui, você não vai conseguir caminhar. Então meditem nessa palavra, sabe? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Não tenha um coração endurecido. Não deixe as reclamações tomarem conta do seu coração. Não deixe a ansiedade, a insegurança. Não deixe a autossuficiência tomar conta do seu coração, para que você não venha ter um coração endurecido a ponto de que o Senhor não possa trabalhar em você, não possa corrigir, não possa falar contigo. E para que você interrompa esse processo, para que você não chegue a um nível de incredulidade, que essa incredulidade nos impede de entrar no repouso do Senhor. E essa incredulidade, ela é o primeiro passo para uma apostasia. E essa apostasia, ela é algo que eu diria que ela pode ser, assim, dificilmente irrevertida. E ela é claramente um sinal que os tempos estão chegando, que o Senhor está para voltar e que as coisas vão ficar ainda mais difíceis, né? Então, assim, hoje faça uma oração diferente. Ora ao Espírito Santo. Peça para Ele ministrar na tua vida, te dar um coração maleável, um coração quebrantado diante do Senhor diariamente. Essa é uma oração que você pode fazer, que nós podemos fazer diariamente. Acordou, fala: Espírito Santo, hoje eu quero estar completamente aberto e rendido a Ti, para que você fale aquilo que você tem que falar e para que eu faça aquilo que você está falando para eu fazer. É diário, sabe? Não fica postergando as coisas que o Espírito Santo está falando para você. Faça, sabe? Siga. Não há hipótese alguma malefício que possa vir disso. E é o que eu falei, irmãos, o pecado, ele quer te enganar com promessas, assim, que não faz o menor sentido. E muitas vezes a gente cai nisso. Então hoje, ora o Espírito Santo para que você fique alerta, para que você esteja vigiando o tempo todo, para que você não seja enganado por essas promessas que o pecado nos faz, e para que você possa ter o teu coração blindado contra isso, e que você possa ter um coração maleável, que você possa ser uma pessoa de fé, e uma fé que você coloca ela em prática, não é uma fé só para dizer que você acredita em Jesus na cruz, mas que você acredita que você precisa viver isso aqui. Porque muitas vezes a nossa fé fica só no eu acredito, na crucificação, de que Jesus fez para me salvar e coisa e tal, mas a gente não acredita na necessidade, na extrema necessidade que nós temos de viver o que a palavra nos manda viver. Então era isso que eu queria trazer para os irmãos hoje, essa meditação, essa reflexão, para que a gente não endureça o nosso coração, para que a gente não entre num caminho de incredulidade e para que a gente não venha se apostatar da fé, porque nós sabemos que tudo que acontece no mundo, ao nosso redor, é para nos levar para esse caminho, um caminho onde a gente se torna incrédulo, porque exatamente essa é a arma, essa é a maior vontade que o diabo tem, é de colocar no teu coração a incredulidade, porque nós sabemos que é através da fé que nós vivemos tudo isso, é através da fé que vem a salvação, é através da fé que nós agradamos a Deus. Então, com certeza, essa é a nossa maior batalha, a batalha contra a incredulidade. A incredulidade. E hoje nós vemos isso claramente. Hoje a gente tem dificuldade muito de crer
no poder de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus é poder. E muitas vezes a gente não acredita nisso, a gente não vive isso, né? Então eu fico pensando, se um povo lá no Egito que viu com os próprios olhos o poder de Deus, ainda assim, né, foi tomado por incredulidade, imagina um povo que talvez não esteja vendo com tanta frequência, né, milagres e manifestações do poder de Deus. O quanto você acha que seria mais fácil nos tornarmos incrédulos? Então, assim, irmãos, sim, o povo viu as obras durante 40 anos e ainda assim foi um povo incrédulo. Hoje, talvez você esteja vendo obras ou talvez você não esteja vendo nada e você pode, né, também viver essa experiência de ter agora um coração incrédulo. Então, que sirva de alerta, que se sirva, sabe, de um despertar para que você possa diariamente quebrantar o seu coração diante do Senhor, se arrepender, deixar Ele te ensinar, deixar Ele te corrigir, né? O pai corrige o filho que ama, né? Então, se você não está sendo corrigido, amados, você não está sendo amado, né? Então, assim, deixa de ser corrigido. Dói, mas passa, sabe? Eu ouvia muito isso da minha avó, quando às vezes me machucava, eu tinha que passar remédio, né? E aquele remédio que ardia, ela falava assim, arde, mas cura, né? Então, assim, vai doer, irmãos, deixa doer um pouquinho, mas é pro melhor, sabe? É doer agora pra você poder viver o melhor depois. Então, que essa palavra possa encontrar no teu coração, terra fértil, para ela render frutos e mais frutos. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo continue a ministrar na vida de vocês diariamente, que vocês possam dar ouvidos. Se ouvides hoje a voz, não endureça seu coração, amados. Fica com isso no teu coração hoje, fica com isso memorizado aqui na tua consciência hoje. Se ouvides a voz do Senhor hoje, não endureça teu coração. Amém?